todo tempo eu louvarei o Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Em todo tempo eu louvarei o Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma, alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Engrandecei o Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Engrandecei o Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome, o seu glorioso nome, o seu glorioso nome. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Vamos abrir a palavra de Deus para a nossa meditação nessa noite, em Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Nós leremos a partir do versículo 1 até o 22. Pedro e João ainda estavam falando ao povo quando chegaram os sacerdotes, o chefe da guarda do templo e os saduceus. Estavam irritados porque os apóstolos ensinavam o povo e anunciavam que a ressurreição dos mortos tinha acontecido em Jesus. Prenderam Pedro e João e os colocaram na prisão até o dia seguinte, porque já estava anoitecendo. Todavia, muitos daqueles que tinham ouvido o discurso acreditaram, e o número dos homens chegou a uns 5.000. No dia seguinte, se reuniram em Jerusalém os chefes, os anciãos e os doutores da lei. Aí estava o sumo sacerdote Anás, e também Caifás, João Alexandre, e todos os que pertenciam às famílias dos chefes dos sacerdotes. Fizeram Pedro e João comparecer diante deles e os interrogavam: com que poder, ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, falou para eles: chefes do povo e anciãos, hoje estamos sendo interrogados em julgamento porque fizemos o bem a um enfermo e pelo modo com que ele foi curado. Pois fiquem sabendo todos vocês e também todo o povo de Israel, é pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que vocês crucificaram e que Deus ressuscitou dos mortos, é pelo seu nome e por nenhum outro que este homem está curado diante de vocês. Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram, que se tornou a pedra angular. Não existe salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não existe outro nome dado aos homens pelo qual possamos ser salvos. Eles ficaram admirados ao ver a segurança com que Pedro e João falavam, pois eram pessoas simples e sem instrução. Reconheceram que eles eram companheiros de Jesus. No entanto, viam em pé, junto a eles, o homem que tinha sido curado. E não podiam dizer nada em contrário. Mandaram que saíssem para fora do sinédrio e começaram a discutir entre si: o que vamos fazer com esses homens? Eles realizaram um milagre claríssimo, e o fato se tornou de tal modo conhecido por todos os habitantes de Jerusalém que não podemos negar. Contudo, a fim de que a coisa não se espalhe ainda mais entre o povo, vamos ameaçá-los, para que não falem mais a ninguém a respeito do nome de Jesus. Chamaram de novo Pedro e João e lhes ordenaram que de modo algum falassem ou ensinassem em nome de Jesus. Pedro e João responderam: julguem vocês mesmos se é justo diante de Deus que obedeçamos a vocês e não a ele. Quanto a nós, não podemos nos calar sobre o que vimos e ouvimos. Então, insistindo em suas ameaças, deixaram Pedro e João em liberdade
já que não tinham meio de castigá-los por causa do povo, pois todos glorificavam a Deus pelo que tinha acontecido. De fato, o homem que tinha sido milagrosamente curado tinha mais de 40 anos. Amém. Senhor nosso Deus, lemos a tua palavra mais uma vez e, de novo, desejamos, Pai, que nos alimente, nos instrua, faça produzir na nossa vida tudo aquilo, ó Deus, que o Senhor deseja para nós. Sabemos que a tua vontade é que cada um de nós seja firme em confessar o teu nome, seja qual for a circunstância. Por isso eu rogo, Pai, que nos abençoe, nos ajude, nos transforme, opere em nós as maravilhas que a tua palavra, esta revelação bendita traz. Em nome de Jesus. Amém. Mudar de vida, mudar no seu caráter, mudar nos seus costumes, qualquer mudança é algo que exige muito esforço de nós e que nem sempre é bem-vindo, porque, na maioria das vezes, mudanças causam muitos transtornos, incomodam bastante a gente. E quando nós falamos de mudanças no caráter, na personalidade e nos hábitos, a gente fala de uma situação que exige de nós, muitas vezes, humildade, exige de nós um quebrantamento, e isso não é fácil mesmo, diante do ego que nós temos, diante também do orgulho que nossas decisões, muitas vezes, cobram de nós. Não queremos dar o braço a torcer, não é? Mudar de vida não é fácil. Muita gente se esconde atrás de uma fachada, de uma aparência, dizendo que já é de Jesus, já é de Deus, mas escondendo no seu interior, guardando na sua intimidade situações, comportamentos que realmente não glorificam a Deus e trazem cada vez mais prejuízo próprio. É uma necessidade imprescindível na vida do cristão a conversão diária. Se Jesus disse para Nicodemos que ninguém pode herdar o reino de Deus se não nascer de novo, depois disso ele argumentou com os próprios discípulos, e os discípulos posteriormente, depois das suas experiências mais fortes com Cristo, continuaram dizendo isso para os cristãos. É necessário que todos nós desenvolvamos a nossa salvação. É preciso mudar. E a maneira de isso acontecer nas nossas vidas, irmãos, é, sem dúvida nenhuma, nós nutrirmos grande amizade, comunhão com o Senhor Jesus. Será impossível para nós uma mudança significativa que produza na nossa vida os frutos do Evangelho, que traga para nós as alegrias da salvação e nos transforme, de fato, em pessoas frutíferas, para evocar aqui a mensagem de Jesus em João 15, se nós não estivermos muito próximos do Senhor. Naquela mesma parábola de João 15, Jesus diz: sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Nós precisamos estar intrinsecamente ligados a Jesus. Ele que precisa nutrir cada um de nós com a sua bondade, com o seu amor, com a sua sabedoria, com a sua personalidade. É o Senhor que precisa nutrir a nossa alma. E eu digo tudo isso porque nós vivemos tempos em que o Evangelho se tornou bastante raso, o Evangelho se tornou uma marca, um fenômeno de marketing, o Evangelho se tornou, de várias maneiras, apenas mais uma opção para as pessoas e não aquela situação radical de transformação e de salvação efetiva na vida delas, inclusive de nós mesmos. O texto que a gente leu é um momento muito bonito na história da igreja, porque acontece logo após a cura do coxo na porta do templo, a porta chamada Formosa, um homem com mais de 40 anos de idade, que jazia ali todos os dias, esmolando, e recebia, e nada, né, efetivamente mudava na sua vida, até aquele dia em que Pedro e João
subiam ao templo para orar e foram abordados por ele. E, respondendo à sua abordagem, eles disseram: olha para nós. Ele esperava que eles fossem sacar algum dinheiro do bolso, mas eles responderam: nós não temos nem ouro nem prata, mas o que nós temos, isso te damos. Em nome do Senhor Jesus, levanta e anda. Eles não tinham cestas básicas, eles não tinham dinheiro para pagar uma conta de água, de luz daquele homem. Eles não tinham uma casa para abrigá-lo. Eles não tinham recursos para pagar um aluguel para ele. Eles não tinham uma escola para levá-lo. Eles não tinham um hospital para cuidar dele. O que eles tinham era o Senhor Jesus. Às vezes me incomoda muito isso, que temos bastante coisas hoje, como eu mencionei, temos hospitais, casas de apoio, temos muitas coisas, mas não temos o que deveríamos ter: Jesus Cristo, o Senhor. Eles tinham Jesus, e foi isso que eles deram para aquele moço. Jesus resolve tudo. Eu não quero aqui ser irresponsável, caminhar por uma trilha que tire de nós a responsabilidade social, o cuidado, mesmo porque todos os cuidados com as pessoas, cuidados materiais, foram desenvolvidos pela própria igreja no decorrer do tempo. Nem sempre a resposta de Cristo e a resposta do Evangelho para os necessitados foi na base ou foi por intermédio de um milagre como este que aconteceu, mas isso não destoa, não desfigura a mensagem poderosa deste texto. Pedro e João tinham Jesus, mas o que isso significava na vida deles? O que isso significa neste texto bíblico e o que deve significar na minha vida, na vida de vocês? Antes de tudo, quando eles dizem que eles têm Jesus, declaram em nome de Jesus Cristo, levanta e anda, o que eles têm é o Jesus vivo, o Jesus ressuscitado. Eles não estão ali para pregar um Jesus teológico. Eles não estão ali para discutir uma doutrina. Eles não estão ali para contar uma história de Jesus. Eles não estão ali porque estão com saudades de Jesus ou se refiram a um ídolo, uma lembrança, uma imagem perdida nas suas memórias. Eles estão ali porque eles viram o Jesus ressuscitado. Eles sabiam que serviam a um Deus vivo e verdadeiro. E eu e vocês, a igreja deste tempo, que ultrapassa, sem dúvida, os limites desta nossa igreja local, mas o povo de Deus hoje precisa assimilar isso e entender isso, que nós servimos e representamos aqui o Deus vivo e verdadeiro. O que isso repercute? O que isso produz na vida de Pedro e de João e o que deve produzir na minha vida e na vida de vocês? Antes de tudo, ousadia, coragem. Coragem não para defender os seus direitos, coragem não para impor às outras pessoas um modo de pensar, coragem não para obrigar o Brasil a ser evangélico, coragem não para defender uma ideologia, coragem não para discutir, para brigar, mas coragem para pagar o preço com a sua própria vida, se for necessário. Coragem, sim, para testemunhar, para falar de Cristo e para, no caso, como a gente viu de Pedro e João, enfrentar um desafio grandioso. Um homem coxo estava ali diante deles, pedindo uma bênção, pedindo um socorro, e eles puderam lhe dar. Ousadia, não apenas para falar, para debater, mas para testemunhar realmente o poder deste evangelho. Pedro e João tinham o Cristo redivivo, e isso significava nas suas vidas temor de Deus, reverência. Não estamos aqui num culto apenas assistindo televisão. Não estamos aqui diante apenas de uma câmera.
Nós não estamos aqui, meus amados irmãos, falando ao vento. Nós estamos aqui porque Cristo vive. Nós estamos aqui porque a nossa salvação é real. O Jesus que pagou pelos nossos pecados na cruz no Calvário ressuscitou. O projeto, o plano redentor de Deus por nós foi concretizado. E nós estamos aqui por isto, porque o nosso Deus é real. O Senhor Jesus, vivo, estava tão vivo nos céus, como estava também no coração e na mente de Pedro e João, como deve estar na minha e na de vocês também. Nós todos, como igreja, precisamos ter essa consciência. Isso vai, sem dúvida nenhuma, erguer a nossa fé, erguer também a nossa consciência, vai erguer também a nossa alma, libertando-nos da escravidão da tristeza, do medo, da insegurança, nos colocando numa condição de coragem, de fé, de determinação a cumprir a vontade de Deus. Pedro e João estavam indo orar no templo, porque era um prazer para os seus corações, um deleite incomparável estar na presença do Senhor, falar com Deus, estar na sua casa. A frieza que muitas vezes toma conta de todos nós, nos afastando dos momentos de oração, nos afastando da comunhão da igreja, nos levando a acreditar piamente que estamos justificados em não comparecer ao culto, que nós temos bons motivos para nos ausentar, este convencimento carnal que toma conta de nós tantas vezes, com base, às vezes, no nosso cansaço, nas nossas obrigações, nos compromissos que temos na segunda-feira. Essas justificativas, meus irmãos, só são justificativas para nós mesmos, porque nos falta o apego, nos falta aquela carência, aquela necessidade de estar mais íntimos com Deus. Quando nós temos, de fato, o Jesus vivo, fortalecendo a nossa alma, enchendo nossos corações, nós sabemos qual é o caminho do crente, o caminho que devemos trilhar, seja este caminho para a igreja, este caminho de comunhão, onde nós procuramos nos unir para louvar o nome dele, engrandecê-lo, seja o nosso caminho no meio das tentações, seja o nosso caminho no meio dos desafios da vida, o caminho da santidade, o caminho de fuga do pecado, caminho de rejeição e resistência ao diabo, como diz Tiago, o caminho de compromisso e fidelidade a Deus. São mudanças muito fortes que acontecem na vida da gente. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que furtava não furta mais, aquele que era ranzinza, murmurador, não é mais, aquele que era irritadiço, aquele que era egoísta, egocêntrico, não é mais, aquele que gostava de ficar sozinho agora quer ficar junto com os irmãos, quer comunhão, aquele que não gostava das coisas de Deus agora sente grande prazer nas coisas do Senhor, porque ele viu a luz, ele viu Cristo vivo, e ele segue este caminho, e nada pode demovê-lo, nada o atrai mais do que Cristo. Mudanças muito fortes acontecem na vida do pecador quando ele conhece a Jesus de verdade. Quando Jesus que ele conhece, prega, defende, anuncia, não é um Jesus da letra, não é um Jesus da história, não é um Jesus da filosofia ou da teologia, é um Jesus vivo, que realiza milagres, maravilhas, responde orações, que faz acontecer agora, na vida do pecador, a sua vontade santa. Eles olharam para Pedro e João e perceberam realmente que eles estiveram com Cristo, porque este modo de falar não é próprio deles. Havia neles uma inteligência, não apenas uma postura altiva, não apenas uma postura corajosa, não apenas uma resignação e determinação em seguir a Cristo,
olhando para o alto e com grandeza passando sobre as dificuldades. Havia neles também uma inteligência que Tiago, eu evoco novamente a sua epístola, classifica como uma inteligência de Deus, uma sabedoria do alto, que é cheia de entendimento, de discernimento, mas também de outras virtudes, como a misericórdia, a justiça, a bondade, uma sabedoria para o bem, uma sabedoria que promove a glória de Deus e promove também o crescimento do ser humano. Eles viram isso e ouviram. Pedro e João pregaram, discorreram sobre as Escrituras, discorreram sobre os eventos políticos e sociais, discorreram sobre o julgamento de Cristo, discorreram sobre todos os acontecimentos atuais. Eles estavam por dentro de tudo, mas o seu foco era a glória de Deus e a salvação do pecador. Por isso, não se perderam em ideologias, não se perderam em raiva, não se perderam em ódio, em sentimentos de vingança, de revanchismo, mas anunciaram Cristo com destemor no meio de todo o templo, no meio de toda aquela multidão admirada que via ao lado deles o coxo recuperado, transformado, curado plenamente. Como disseram as autoridades, não podemos negar que um grande milagre foi realizado através desses homens. Eles realizaram aquilo, mas isto não era o mais importante. O milagre não era o mais importante. O importante era o que estava por detrás do milagre, não é? O Cristo vivo. E agora, a pregação que eles estavam realizando diante das autoridades. Talvez naquela ocasião Pedro já pudesse se lembrar do que Jesus havia anunciado para eles, que um dia seriam levados até as autoridades para pregarem, e que, quando ali estivessem, não deveriam se preocupar com o que haveriam de falar, porque o Espírito Santo daria para eles a palavra que deveriam dizer. Deus mesmo colocaria nas suas bocas a sua palavra. Que coisa maravilhosa! Isso estava acontecendo ali agora e eles podiam perceber isso. 2.000 almas, apenas homens foram contados. Cerca de 2.000 se converteram naquela ocasião, somando quase 5.000 pessoas já à comunidade cristã iniciante. Que bênção este momento! Hoje nós olhamos para a comunidade cristã no Brasil e podemos contar uma multidão muito maior. Somos centenas de milhares neste país, mas isto talvez não signifique tanta sabedoria e inteligência como desejássemos, como esperássemos. É necessário que realmente tenhamos o Espírito Santo na nossa vida e nos lembremos que a sabedoria vinda do alto é uma sabedoria boa, sabedoria cordata. Ela promove a união das pessoas e não a divisão delas. Promove a salvação, a redenção do pecador e não a sua condenação. O pecador é condenado pela sua rejeição e não pela agressividade dos pregadores ou dos defensores da fé cristã. Meus queridos irmãos, quando olhamos para Pedro e João nessa condição, vemos quanto falta para nós também. Quanto nos falta ainda de crescimento, de entendimento, não apenas das histórias bíblicas, mas da sua relação com os fatos e de como trazer os seus valores e princípios e a sua verdade para o tempo atual. Como aplicar a palavra de Deus nos dias de hoje, na nossa vida. Como ser um cristão no século XXI. Como pregar a palavra hoje. E nisso eu não estou falando de usar os recursos da tecnologia, não estou falando do vocabulário, não estou falando de incorporar gírias, não estou falando de modismos, eu estou falando da sabedoria e da autoridade da palavra de Deus. Como o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Corinto a este respeito, dizendo: eu não fui pregar o evangelho para vocês com exibição de sabedoria, de inteligência, de argúcia mental, mas em demonstração do poder do Espírito Santo.
a palavra de Deus viva e poderosa, mediante a qual todas as coisas do nada vieram a existir, a palavra de Deus viva e poderosa, sustentada pelos profetas no passado, a palavra encarnada em Cristo, a palavra derramada sobre nós pelo Espírito Santo, a palavra de Deus, que revela quem Ele é, o dever que nós temos para com Ele e também as suas ricas promessas para conosco. O que devemos crer a seu respeito? Os discípulos, agora apóstolos enviados, servos poderosos de Deus ali no meio do templo, anunciavam a palavra de Deus com intrepidez, mas também com sabedoria, com uma inteligência que não era dos homens, inteligência que nem permitia a qualquer deles refutá-los, rejeitá-los, a não ser por crassa desonestidade. Tinham motivos políticos e econômicos para recusar aquela pregação. E é por isso que o fizeram. Não estavam agindo com bom senso espiritual, carregado de amor, de bondade, mas o bom senso deles era dirigido pela sua ganância e pelo seu orgulho. Não daria o braço a torcer por nenhum motivo. Que transformação precisa acontecer nas nossas vidas, porque muitas vezes a palavra de Deus na nossa boca ou na nossa mão tem sido um instrumento de guerra, um instrumento de discórdia, instrumento de destruição. Se ela causar estas coisas, que seja pela incredulidade, seja pelo apego dos ouvintes à mentira, ao pecado, e não pela falta de amor e de bondade da igreja. Pedro e João estavam ali diante daqueles homens, dando satisfação pelo que tinham feito. Uma cura milagrosa havia acontecido através deles. E nós estamos estudando a epístola que Pedro escreveu. A primeira epístola de Pedro, estamos estudando às quintas-feiras e também nos domingos pela manhã. E temos tido oportunidade lá de comprovar o que Pedro fala, que todos nós precisamos, de fato, viver a palavra de Deus, dar um bom testemunho do Evangelho. Como ele diz na sua epístola, se alguém falar mal de vocês, que seja por estranhar a sua honestidade, por estranhar a integridade de sua vida, o seu caráter e assim por diante, mas não por vocês darem mau testemunho. Que seja pelo seu bom procedimento, que os gentios se sintam mais atraídos e confortáveis diante da palavra de Deus. Quando olhamos para o momento de Pedro e João no Sinédrio, nós podemos perceber que eles estão ali não por uma desonestidade, eles não foram arrastados perante as autoridades porque tivessem praticado algum ato iníquo, porque estivessem ali desonrando o nome de Deus. Pelo contrário, chamaram a atenção porque se tornaram o centro de grande alegria no meio da igreja, no meio daquela comunidade, das incontáveis almas que estavam ali no templo para adorar a Deus e que estavam acostumadas já durante tanto tempo a prestar culto ao Senhor, mas um culto morto, um culto baseado em sacrifícios, um culto baseado em ofertas, um culto cercado de desconfianças, porque todos sabiam muito bem as relações mantidas pelas autoridades eclesiásticas com as autoridades romanas, os conchavos, os vínculos duvidosos. Todos sabiam o que corria, que nem todos ali eram pessoas decentes, corretas, mas estavam investidas de autoridade, estavam à frente, estavam acostumados a irem ao templo e verem o coxo assentado diante da porta formosa, exibindo a feiura da sua condição de pobreza e doença, sem que o templo pudesse trazer a glória do passado, sem que ninguém ali pudesse recuperar a glória dos tempos imemoriáveis, quando Davi adentrou a casa de Deus com grande alegria, trazendo a Arca da Aliança de volta para Jerusalém, quando Salomão inaugurou o templo
e com grande pompa e grande regozijo, todos puderam, com alma leve, sincera, refazer as suas promessas, os seus compromissos com Deus, deixar a casa do Senhor com gozo, com paz, sabendo que estavam sob um grande e bondoso governo. Ninguém conseguia recuperar os tempos de Zorobabel, que reconstruiu o templo do Senhor depois de 70 anos de ruína sob Nabucodonosor e seus sucessores na Babilônia. Ninguém podia recuperar as esperanças já perdidas e agora ainda mais confundidas e abafadas, ocultadas pelas tentativas carnais dos homens de erguerem pontes para o céu. Não havia ali esta vida. E quando de repente Pedro e João apresentam diante de todos aquele homem curado em nome de Jesus e falam: o Jesus que foi crucificado ressuscitou dos mortos. O Deus vivo e verdadeiro, o Senhor desta casa é que curou este homem. A multidão prorrompe em louvores, canta os salmos, louva a Deus, porque há um cântico novo nos seus lábios, há um fervor novo nos seus corações, um fogo que abrasa suas almas, porque eles sabem: Deus vive, o Senhor vive, Ele é a glória de Israel. Foi pela obra corajosa de Pedro e João que estas coisas aconteceram e a fé foi revigorada no coração daqueles homens e mulheres. O mundo precisa ver uma igreja poderosa, poderosa em obras que não precisam ser planejadas, organizadas, arquitetadas, ainda que tudo isso seja bom, seja salutar. Mas quando eu falo de obras, eu estou falando no sentido em que o apóstolo Paulo coloca: olhar para cada um de nós e ver em nós realmente Cristo, ver em nós o poder do Evangelho, ver em nós o poder da lei de Deus, o que a lei de Deus produz na nossa vida, ver em nós a transformação de Cristo, ver em nós estas transformações interiores na nossa alma, no nosso caráter, mas que também vão se traduzir em obras exteriores, em ações concretas nossas, ousadas, em nome do Senhor Jesus. O mundo precisa ver isso. Nós precisamos mostrar isso. Foi o que Jesus falou: vocês devem realizar suas obras diante dos homens, para que eles, vendo as suas obras, glorifiquem a seu Pai que está nos céus. Por isso ele nos chamou de luz do mundo, para que isso acontecesse, de modo que nós não podemos limitar nossas ações, limitar nosso cristianismo, nosso evangelho, a uma religiosidade vazia, baseada em tradições, mas precisamos viver, eu diria, nessa angústia mesmo, nessa perseguição na nossa vida da efetividade do evangelho. Eu quero, Senhor, que a tua palavra produza em mim os frutos para os quais o Senhor a designou. Eu quero, Senhor, dar esses frutos. Eu quero cada dia mais ver a minha vida glorificando a ti. Temos muito que crescer, muito que melhorar, mas não vamos ficar aqui repisando o que nós já sabemos, que erramos, que falhamos, que nem sempre damos o testemunho. Eu não estou aqui para isso, eu estou aqui para lhes dizer o que diz o escritor aos Hebreus. Olhe para o autor e consumador da sua fé. Faça como Pedro, o traidor, Pedro, o blasfemador. Faça como Pedro, o covarde, que deixou para trás os seus erros, que deixou para trás os seus fracassos, deixou para trás as suas frustrações, as suas derrotas. Ele viu o rosto de Jesus ressuscitado, ele viu o Deus poderoso e foi com coragem, com ousadia para frente. Eu estou aqui para lhes dizer: abandonem as suas derrotas, abandonem os seus medos, abandonem o temor de se exporem
abandonem este medo, esta covardia, esta insegurança de se apresentarem e de se apresentarem como servos de Deus. Deixem para trás as suas falhas, deixem para trás os seus pecados. Eles são cobertos pelo sangue de Jesus. No dia que alguém apontar o dedo para vocês e dizerem: você não tem autoridade, porque você um dia fez isso ou falou tal coisa, você diz: o sangue de Jesus me purificou de todo o pecado. Faça como Pedro e como João. O que eu tenho, isso eu te dou. O Jesus Cristo que me lavou no seu sangue precioso. O Jesus Cristo que transformou a minha vida e que me libertou daquela covardia e da escravidão do pecado. Eu estou aqui hoje em pé, na sua presença, para te dar o testemunho da luz, o testemunho da salvação, o testemunho da redenção, o testemunho do resgate, da restauração, da ressurreição. Eu nasci de novo, eu sou o filho do Deus vivo, e em nome de Jesus eu prego a palavra de Deus. Eu estou aqui para te dizer, como o autor dos Hebreus fala, olhando para o autor e consumador da fé, deixando para trás tudo o que te impede de caminhar, tudo que te atrapalha a correr livremente essa carreira cristã, corra com confiança até o Senhor. Tenha fé, meu irmão, minha irmã. Jesus Cristo vivo é que te perdoa. Jesus Cristo vivo é que te dá poder e graça. Jesus Cristo vivo é que te dá autoridade. Jesus Cristo é que põe na sua boca a palavra que tem que ser dita. Jesus Cristo é que te ergue e te coloca para frente. Não é a sua reputação, não é a sua moral pessoal, não é a sua história de vida, não é o testemunho da sua família, é Jesus Cristo que te levanta, é Jesus Cristo que te põe em pé, é Jesus Cristo que te dá autoridade, te limpa e te santifica. É em nome dele que você deve caminhar, brilhar, dar a luz do evangelho para as pessoas. É em nome de Jesus que você deve ir. É isso que Paulo fala aos Colossenses. Tudo que vocês fizerem, façam em nome do Senhor Jesus. E isso significa que quando você for fazer qualquer coisa, você tem que ter na sua cabeça isso. Eu aqui represento Jesus. Eu vim em nome de Jesus. Eu o represento. Então, o seu testemunho pessoal, sua palavra, etc., devem ser de acordo. Que Deus abençoe muito você. Que a palavra de Deus não volte vazia, que você não se distraia, não deixe a palavra de Deus passar batida sobre você, mas, especialmente, se anda enfraquecido e desautorizado, hoje é um momento oportuno, esta hora é um momento oportuno para você se erguer, ir com João e Pedro ao templo, fazer a oração. E neste caminho da oração, o Senhor vai te usar. Vamos orar ao Senhor neste instante. Curve sua cabeça e ressuscite. Peça ao Senhor que ressuscite em você aquele crente, aquele servo, aquela serva fiel e cheio de graça e de autoridade no Evangelho. Que Deus produza em nós a vida que Ele pretende. Faça a sua oração. Meu Deus, o Senhor me deu esta palavra tão preciosa que fez bem ao meu próprio coração. Mas eu tenho certeza que o Senhor tem propósitos nesta palavra. Alguém está me ouvindo aqui agora, Deus, precisado disto, de ser reerguido, de ser enchido com o teu poder, com o teu conselho, com a coragem e ousadia que vem do Evangelho. Senhor, cubra pela tua graça, pelo teu amor, pela tua misericórdia, em nome de Jesus, pela justiça de Cristo, a multidão de pecados. Cubra, Senhor, as nossas culpas, nossas faltas. Nós não somos dignos, jamais seremos, mas louvado seja o teu nome, porque Jesus não veio para aqueles que são dignos, não veio para aqueles que são justos aos seus próprios olhos, mas veio justamente
para aqueles que já foram derrotados pelo pecado, derrotados pelas suas falhas, derrotados pelas culpas, e assim, ó Deus, restaurá-los. Por isso o profeta já podia dizer: os cegos verão, os coxos andarão, aqueles que estão entristecidos e derrotados sobre o monturo, cobertos de cinzas, serão restaurados, os enfraquecidos serão fortalecidos. Ó Deus, louvado seja o teu nome. Abençoe, Senhor, os teus filhos, aqueles para os quais especialmente o Senhor determinou esta palavra nesta noite. Ó Deus, encha-os do teu Santo Espírito, restaura neles a confiança, a alegria da salvação, o gozo da comunhão de Deus, e que não voltem a tropeçar, que não voltem a cair de jeito nenhum. Antes, busquem ao Senhor em oração, sejam firmes em prosseguir neste caminho de santidade e de comunhão com Deus. Faça a tua palavra prosperar, meu Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir Perdão e Graça? Eu pedi para colocar essa música novamente, muito embora seja tão gostoso ver o rosto tão bonito dos nossos cantores, nossos irmãos, mas eu pedi para colocar porque ela fala da graça poderosa de Deus que restaura. Eu queria que você não ficasse, a partir da privacidade do seu lar, disperso, né? Apenas admirando o show, mas realmente em ambiente, em espírito de adoração a Deus e de consagração pessoal, que essa música seja uma bênção para você agora, um complemento até da mensagem que você acabou de receber, você possa acompanhá-la em oração e louvor a Deus.
perdão e graça e lava-me, Senhor. Mas hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça e lava-me, Senhor. Pois hoje eu preciso do teu amor. Amém. Vamos encerrar então este culto com mais uma oração. Eu vou pedir o meu sogro Elis para fazer essa última oração, depois o pastor vai impetrar a bênção. A Ti, ó Deus, nós somos gratos pelo dia que o Senhor concedeste a cada um de nós, ó Deus, dia consagrado a Ti, ó Deus, apesar de nós estarmos reunidos assim por outros meios, mas todos de corações contritos, ó Senhor, para estar Te cultuando, Te bendizendo através de cânticos, através de orações, através do ensinamento para as crianças e através da Tua palavra que foi pregada, ó Senhor. Que nós possamos realmente ter esse discernimento, ó Senhor, apesar dos momentos que passamos, ó Senhor, mas que nós tenhamos a certeza, ó Senhor, que se for assim da Tua vontade, que nós estejamos preparados, ó Senhor, para aquilo que o Senhor quer da nossa vida, ó Senhor. Obrigado, Senhor, por essa mensagem, Senhor. Obrigado pelas pessoas que nos visitam através desse sistema, Senhor. E nos abençoa essa semana, Senhor. Especialmente, peço uma bênção especial sobre a vida do Nelson, que vai submeter a cirurgia, Senhor. E também lembro da vida do Ademir, Senhor, que está à procura do emprego, Senhor. Que o Senhor esteja suprindo de acordo com o Teu santo querer, Senhor. Fica conosco, nos perdoa. Em Cristo Jesus, te peço e agradeço. Amém. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo, irmãos, esteja sobre todos vocês, hoje e para sempre. Amém.